Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de pré-cálculo. Agora a gente vai começar o estudo dos conjuntos. Preparados? Então vamos para a aula. Vamos começar o estudo do que são conjuntos, elencando algumas das definições que elas são primárias. Na verdade, não há uma definição formal. A gente simplesmente entende conjuntos, elementos e pertinência, né, como sendo as bases da teoria de conjuntos. Então, quando a gente fala de um conjunto, a gente está se referindo a um agrupamento, uma classe, uma coleção. Por exemplo, o conjunto das vogais, o conjunto dos números ímpares positivos, o conjunto dos planetas do sistema solar. Então, há um agrupamento, né? Podem ser um agrupamento de membros abstratos ou de objetos naturais, certo? Formando uma coleção. Agora, os elementos são o que compõe o conjunto, certo? O conjunto só faz sentido quando é um conjunto composto por elementos, ok? Então, cada membro ou objeto, né, que forma o conjunto, a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, o conjunto das vogais é formado pelas letras A, E, I, O, U. O conjunto dos números ímpares positivos é formado pelos números 1, 3, 5, 7, 9, né? E assim por diante. No caso, esse conjunto é infinito. O conjunto dos planetas do sistema solar, daí a gente tem objetos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E algumas discussões sobre a pertinência de Plutão. Mas aí, qual que é o detalhe? É interessante a gente ver que, eventualmente, a gente vai ter conjunto e subconjunto, quando os elementos também são conjuntos. Vou dar um exemplo assim, ó. A gente tem o Campeonato Brasileiro, é um conjunto de times de futebol. Cada time de futebol é um conjunto de jogadores, certo? Então, existem conjuntos e a gente pode, dentro dos conjuntos, né, ele ser um conjunto de conjuntos, né? Então, subconjunto já é outro conceito que a gente vai ver mais adiante, certo? Porque a gente pode ter elementos que pertencem a diferentes conjuntos, tá? E a gente vai ver que, eventualmente, a gente vai ter conjuntos completos, e aí dentro deles a gente tem subconjuntos e assim por diante. Agora a gente vai ver o que é pertinência. Pertinência, então, é o que dá a relação entre o elemento e o conjunto. Aqui, por exemplo, a gente tem a gente vai geralmente usar letras maiúsculas para representar conjuntos, tá? Não é assim absoluto, mas é muito comum a gente ver conjuntos sendo representados por letras maiúsculas. Então a gente vai ter A como um conjunto e X como um elemento. E aí a gente pode ter duas relações de pertinência. Ou o X pertence, ou ele não pertence ao conjunto. E a gente vai representar da seguinte maneira. Na primeira opção, a gente vai dizer que o X pertence ao conjunto A. E a gente vai usar essa representação aqui, ó. Essa simbologia, o X. E a gente vai usar esse E maiúsculo, mas em curva, né? E a gente vai pôr o E maiúsculo em curva, assim, ó, né? Esse E e aí o A. E aqui a gente representa, a gente tem uma proposição, né? O X pertence ao conjunto A, certo? No caso, é uma proposição verdadeira. É a proposição que a gente usa para a representação matemática em elementos que a gente usa para escrever a proposição X pertence ao conjunto A, ok? Aqui então, ó, assim que a gente vai dizer que X pertence a A. Por outro lado, se X não for um elemento de A, porque pode não ser, a gente vai usar o X, a gente vai usar a relação de pertence, certo? De pertinência em A, só que a gente vai cortar esse E aqui, ó. E aí a gente tem o X não é elemento do conjunto A, ok? E assim a gente representa a relação entre os elementos e o conjunto, de pertence ou não pertence. Existe uma forma muito comum de representar conjuntos, que é uma representação por diagrama, certo? Então a gente tem aqui, ó, um diagrama em que a gente vai pegar um conjunto A e vamos representar esse conjunto A por uma linha fechada, assim, ó, certo? Uma curva fechada. Então esse é uma representação comum do conjunto A. Por quê?
Porque se a gente for olhar aqui, ó, a gente consegue colocar os elementos dentro do conjunto e os elementos fora do conjunto. E o que a gente está representando nesse diagrama? A gente vai estar, né, olhando relação de pertinência. A gente tá vendo aqui, ó, claramente que o A pertence ao conjunto A, né, o elemento A. O elemento B pertence ao conjunto A. O elemento C pertence ao conjunto A. No entanto, o elemento D não pertence ao conjunto A, ok? Então, essa representação por diagrama é muito comum e muito útil para nos mostrar, por dar uma representação da relação de pertinência entre elementos e conjuntos.